Olá e boas-vindas a mais uma imersão no nosso material de estudos. Hoje a nossa pauta gira em torno de um dos maiores e mais elegantes enigmas da biologia, na verdade. Com certeza, é um tópico fascinante. A ideia hoje é explorar como exatamente o cérebro processa, codifica e transmite absolutamente tudo. Sabe, tudo que sentimos, pensamos e fazemos. Uhum. Como uma ideia que é super abstrata ou uma sensação física imediata se transforma numa linguagem que o corpo consegue entender e propagar. E para isso, nosso material-fonte de hoje é o capítulo 4 de um livro muito conceituado, o Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso. Exato, é um material fenomenal para entendermos a base da vida consciente, né? O capítulo foca na fundação de toda a comunicação do sistema nervoso. Isso. Ciência chama isso de potencial de ação. E a nossa missão com essa exploração de hoje é decodificar essa linguagem secreta do cérebro. E o mais incrível é que, avançando a partir dessa base biológica, nós vamos chegar num ponto onde a ciência moderna encontrou uma maneira de literalmente controlar esses neurônios e, usando apenas flashes de luz colorida. Nossa, sim, essa parte da luz é um salto enorme. É uma jornada que começa na biologia celular bem básica e culmina na fronteira atual da neurotecnologia. Beleza. Vamos desempacotar isso, mas antes é bom estabelecer o gancho da relevância, né? Porque cada nova habilidade adquirida por quem está ouvindo agora, cada memória formada, cada dor sentida, depende inteiramente desse mecanismo microscópico. Sem exceção. É a linguagem universal da nossa mente. Então, o material descreve que esse sinal viaja pelo sistema nervoso de uma forma muito específica. Antes de falarmos de lasers e luz no cérebro, a gente precisa estabelecer o que é esse sinal. Claro, faz todo sentido. Esse sinal é o potencial de ação, que frequentemente é chamado de impulso nervoso ou, no jargão dos neurocientistas, simplesmente um spike, uma descarga. Spike, certo. E o que é fascinante aqui é a universalidade desse fenômeno. A biologia criou um sistema que é digital e binário milhões de anos antes da invenção dos computadores. E é o mesmo sistema para todo mundo, não é? Exatamente. As propriedades elétricas desse sinal são idênticas. Quer a gente analise os axônios de uma lula lá no fundo do oceano, quer a gente observe os neurônios de um estudante universitário resolvendo uma prova. É a mesma linguagem. A mesmíssima. A evolução encontrou uma solução incrivelmente eficiente para transmitir informação e simplesmente manteve esse design ao longo das eras. Para ilustrar a natureza desse disparo, o material traz uma analogia excelente. É o famoso princípio do tudo ou nada. Uhum, a regra de ouro. Isso. Imagina o mecanismo de uma câmera fotográfica, daquelas tradicionais. Se você pressionar o botão do obturador bem devagar ou com pouca força, a fotografia não é tirada pela metade. Ela não fica meio exposta. Exato. O botão tem uma resistência mecânica ali. Tem a resistência. Absolutamente nada acontece até que um limite exato de pressão seja ultrapassado. E aí, no milissegundo em que esse ponto é atingido, clac! O quadro do filme é exposto por inteiro. Essa analogia é perfeita. Com o neurônio, o texto mostra que é igual. Existe um ponto crítico, chamado de limiar. Se a estimulação da célula não atinge esse limiar, ela fica lá, em silêncio. Mas se a despolarização ultrapassa essa linha invisível, Aí o potencial de ação é gerado inevitavelmente, com força total. Não existe um meio potencial de ação. e essa regra do tudo-nada resolve um problema imenso da física, que é a degradação do sinal. Porque, pensa bem, se o sinal pudesse ser fraquinho, ele iria perdendo força ao viajar por um axônio muito longo. Tipo um nervo que vai da base da coluna até o dedão do pé. Exatamente. Sendo um evento de tudo ou nada, o sinal é constantemente regenerado pelo caminho sempre com a mesma força. E para dar um exemplo prático de como chegamos nesse disparo, o texto usa o cenário de pisar numa taxinha. E um clássico da neurociência. Não falha. No momento em que a taxinha perfura a pele, ocorre um estiramento físico na membrana das minúsculas terminações nervosas daquele local. Um estresse mecânico. Isso. Esse estresse faz com que proteínas específicas, os canais de sódio sensíveis ao estiramento, se abram.
Como existe muito sódio com carga positiva do lado de fora da célula, esse sódio entra rapidamente. Isso muda a voltagem interna da célula. Certo, muda bastante. E se essa entrada de sódio for suficiente para atingir o limiar, que é o equivalente a apertar o botão da câmera até o fim, O alerta de dor é disparado direto para o cérebro. sem pensar duas vezes. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a gente fala que esse sinal viaja rápido, mas a escala de tempo foge um pouco da nossa percepção normal. Foge completamente. O material detalha os gráficos dessa voltagem celular, dessa montanha-russa elétrica, e a coreografia desse evento, milissegundo por milissegundo, é absurda. É um evento de uma rapidez quase inconcebível. Do início ao fim, todo esse processo é cerca de 100 vezes mais rápido do que o tempo que levamos para piscar um olho. 100 vezes mais rápido que um piscar de olhos. Sim, um potencial de ação inteiro dura apenas cerca de 2 milissegundos. Caramba! E se a gente quebrar os números do gráfico descrito no material, percebemos que a célula é basicamente uma bateria recarregável minúscula. O texto explica o estado de repouso primeiro. Quando a célula não está enviando sinal. Isso. Nesse estado de repouso, a membrana neuronal mantém uma voltagem de aproximadamente menos 65 milivolts. O interior da célula fica negativo em relação ao fluido externo. Ela passa a maior parte do tempo assim, né? Nessa tensão contida de menos 65 milivolts. Até que ocorre o estímulo da taxinha, entra o sódio e cruza o limiar. Exato. E nesse instante, entramos no que eles chamam de fase ascendente. A membrana subitamente fica muito permeável ao sódio, Os canais se abrem todos de uma vez. uma enxurrada de íons. O sódio positivo entra muito rápido e ocorre uma rápida despolarização. A linha do gráfico dispara lá para cima. E ela não para no zero, não é? O material menciona o pico de ultrapassagem. O overshoot. Sim, o overshoot. O potencial atinge um máximo de cerca de 40 milivolts positivos. Por um breve instante, o interior do neurônio inverte a sua natureza completamente. Fica carregado positivamente em relação ao exterior. É uma inversão total de polaridade acontecendo em 2 milissegundos. Mas para o neurônio disparar o próximo sinal de dor, ele tem que se recuperar, ele não pode ficar positivo. Não, de jeito nenhum. Ele precisa de um mecanismo de reinicialização. E é aí que entra a fase descendente. Instantaneamente. Os canais de sódio se fecham e os canais de potássio se abrem. O potássio, que também é positivo, sai correndo da célula. E a voltagem despenca de volta. Despenca com tanta força que passa direto pelo ponto de repouso original. Fica mais negativo do que os menos 65 milivolts iniciais. O famoso undershoot ou hiperpolarização pós-potencial. Isso. Depois disso, a célula finalmente se estabiliza de volta no repouso, pronta para outro disparo. Pensar que a neurociência consegue medir essa loucura de 2 milissegundos é surreal. E o material explica de forma bem acessível os métodos de medição no quadro 4.1. O desafio de capturar esse sinal. Sim, eles falam de duas abordagens principais. O registro intracelular, que parece dificílimo, porque exige literalmente perfurar a membrana do neurônio com um microeletrodo de vidro cheio de solução salina. Sem destruir a célula, o que é um trabalho super delicado. Muito delicado. Isso mede a diferença de voltagem direto lá dentro. Mas tem também o registro extracelular, que é colocar o eletrodo muito próximo à membrana, do lado de fora. E o detalhe mais sensorial e, sinceramente, mais memorável do texto vem desse registro extracelular. A tradução em áudio. Ah, essa parte é fantástica. Quando os pesquisadores conectam a saída desse eletrodo extracelular num amplificador de áudio, cada flutuação de voltagem vira som. Cada impulso faz um estalido audível, né? Um pop. Um pop bem seco. E quando a célula está disparando continuamente, digamos que a taxinha ainda está lá pressionando a pele, o som que sai do alto-falante no laboratório é exatamente igual ao de pipoca sendo preparada. Literalmente ouvindo o cérebro fazer pipoca. Pop, pop, pop. Uma sequência irregular de estalidos. Mas olha, essa analogia da pipoca me leva a uma dúvida que o texto levanta muito bem. A gente já estabeleceu a regra do tudo ou nada. Todo spike, todo pop da pipoca tem o mesmo tamanho, os mesmos 40 milivolts de amplitude? Sendo assim, como o cérebro sabe a diferença entre um encostar super leve na pele e um pisão forte na taxinha?
É uma excelente pergunta. Informação de intensidade. Se conectarmos isso ao cenário geral, a gente entra no fascinante mundo do código neural. O código que os neurônios usam não é baseado no tamanho do sinal. Um estímulo forte não cria um spike maior. Porque a física não deixa? Exatamente. O código é a frequência e o padrão dos potenciais de ação. É ritmo. Um estímulo mais forte não cria um spike maior, cria mais spikes por segundo. Então o cérebro traduz a intensidade pela quantidade de pops. Um toque leve seria um padrão espaçado, tipo pop, pausa. Isso. E um pisão forte na taxinha seria uma metralhadora. Pop, 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 pop. A intensidade da corrente despolarizante contínua reflete na frequência dos disparos. A intensidade virou ritmo. Sim, mas o texto também pontua que existe um limite de velocidade para isso. Tem um teto físico. Ah, claro. Por causa daquela fase do Undershoot, a célula precisa de um tempinho para se rearmar. O período refratário. Por causa dele, a frequência máxima que o neurônio consegue disparar é de cerca de 1000 Hz. 1000 potenciais de ação por segundo. Esse é o limite de velocidade. Exatamente. Bom, entender que tudo depende de ritmos de disparos de 1000 Hz já é impressionante. Mas agora a gente entra numa reviravolta no nosso tema. O material introduz uma tecnologia que parece coisa de ficção científica. A revolução da optogenética. A história do George Nagel, do Peter Higeman e como isso mudou as regras do jogo. Porque antigamente, para testar um neurônio, os cientistas usavam choques elétricos, certo? Certo. Mas a eletricidade de um eletrodo estimula tudo em volta. Neurônios que ativam, neurônios que inibem, fibras que estão só de passagem por ali, é muito bruto. Como tentar tocar uma única tecla de piano usando um martelo gigante? Uma ótima imagem. Mas aí a optogenética surge de um lugar muito peculiar. A pesquisa em uma alga verde microscópica, a Chlamydomonas reinhardtii. Uma alga verde foi a chave de tudo? Sim. Por ser um organismo que faz fotossíntese e se move na água, ela tem fotoproteínas para detectar a luz. Os pesquisadores descobriram essas proteínas chamadas de canal-rodopsinas, como a CHR2. E a mecânica dessa CHR2 é diferente dos canais humanos, né? Totalmente. Ela é um canal de cátions que não responde à voltagem. Ela responde à luz azul. Quando absorve luz azul, o canal se abre na hora. E o brilhantismo, o salto tecnológico de laboratórios como o do Carl Deisseroth, foi pegar o gene dessa alga e inserir nos neurônios de mamíferos. Inserir DNA de alga no cérebro. Exatamente. O neurônio, que normalmente é cego, passa a produzir essa proteína sensível à luz na sua membrana. Então, o que isso tudo significa na prática? O material descreve um cenário incrível. O cientista insere uma fibra ótica fininha no cérebro. Quando ele brilha uma luz azul por esse cabo, a proteína da alga capta a luz, abre o canal, o sódio entra e o neurônio dispara perfeitamente sincronizado com os flashes. Controle de milissegundo a milissegundo. Acende a luz azul, o neurônio dispara potenciais de ação loucamente, apaga a luz, ele silencia. E eles até mencionam a aloradopsina, que faz o oposto. Sim, uma proteína que responde à luz amarela e inibe o neurônio, bloqueia o disparo. É controle absoluto. Acelerador azul, freio amarelo. Os cientistas podem agora controlar a atividade neural ligando e desligando neurônios específicos, de forma cirúrgica e não invasiva, só usando cores de luz. É um mapeamento de circuitos mais preciso que a neurociência já teve em mãos. Bom, fazendo um resumo da nossa jornada hoje com base nesse capítulo incrível, nós começamos com a biologia celular, passamos pela eletricidade animal, que é essa mecânica de 2 milissegundos. O tudo ou nada? Isso, que nos amplificadores soa como pipoca estourando. E fomos até a incrível capacidade de hackear esse sistema, inserindo genes de algas para controlar o cérebro com luz. É uma síntese perfeita, e o interessante é notar a conexão final disso com a nossa vida diária. Porque toda a riqueza da experiência de quem está nos acompanhando baseia-se nessa coreografia elétrica. Aprender algo novo de forma eficiente, que é o que muita gente procura, é basicamente treinar esses disparos de pipoca. Exato. Aprender é treinar a eficiência com que essas células atingem o limiar e disparam juntas nos padrões corretos. Refinar as rotas desses impulsos de milissegundos.
algo para o nosso público levar dessa discussão. A gente destrinchou a mecânica toda, certo? São apenas íons atravessando proteínas em eventos binários de tudo ou nada. É pura física e química estourando no escuro do crânio. Uma maquinaria silenciosa. A pergunta que fica é: se os nossos pensamentos mais complexos, as nossas emoções mais profundas e as nossas memórias mais queridas são, na essência biológica, apenas essa série de impulsos, de onde exatamente surge a consciência humana? É o grande enigma final. Será que a mágica de estarmos vivos e termos uma experiência subjetiva reside na arquitetura de um único disparo nervoso em si? Ou ela surge simplesmente da sinfonia incalculável, desse eco monumental de bilhões de spikes tocando juntos, ao mesmo tempo? Física da nossa mente. Fica a provocação para continuarmos explorando. E até a próxima profunda análise.